Deus colocou algo no meu coração para essa noite, e nós estamos em uma noite memorável aqui, com pessoas aqui assistindo, pessoas na internet, na Rede Super. E sabe, uma das preocupações do meu coração é trazer algo que o Senhor quer, porque seria mais fácil eu escolher aquilo que domino, talvez para impressionar alguém. Aliás, mas isso eu já desisti faz muito tempo. Eu sempre digo que eu gostaria de pregar aquelas mensagens, sabe, chique, com exegese, promelese, essas coisas tudo que eu não sei nem o que significa direito, mas não é a minha praia. E parece que quanto maior o lugar, mais simples é a mensagem que Deus coloca no meu coração. Parece só para dizer: filho, aprende que sou eu que faço, não é você. E aí Deus colocou essa palavra no meu coração, que eu até queria pregar de maneira chique, mas como eu disse, eu já desisti. Eu e minha esposa, nós até estudamos para falar bonito, sabe, mas não, a gente não aprendeu. Eu até queria pregar de pedestal, assim, deve ser legal, né? Mas não rola, irmão. Esses dias Deus deixou eu pregar uma palavra que eu fiquei impressionado com a minha inteligência. Sabe quando você se impressiona com você? Eu falei: nossa, esse rapaz está profundo hoje, hein? Estava me ouvindo, eu falei: nossa, que palavra difícil, nem eu sei de onde eu tirei. E eu pensei que aquele dia eu tinha pregado a mensagem mais complexa da minha vida e mais inteligente. Eu desci do púlpito, minha irmã me abraçou e disse: pastor, por isso que eu amo você. Suas mensagens sempre são simples. E essa então desisto. E a mensagem que eu vou ministrar hoje, ela é simples e é o que vou começar. Nós sabemos que o centro da Bíblia é Cristo. O Velho Testamento aponta a Cristo, e o Novo Testamento é onde Cristo surge, e é onde a nossa vida tem sentido, através da graça revelada pelo sangue de Cristo que escorreu no madeiro. Então toda a Bíblia, ela aponta para Cristo. Sempre, sempre, todas as histórias, todos os milagres sempre apontam para Cristo. E Cristo é o personagem principal da palavra. Então não tem como pregar a Bíblia sem pregar Cristo. Só que tem coisas na palavra que ficaram, que Jesus deixou para nos provocar algumas reflexões. Tudo que Cristo faz no Novo Testamento, Ele faz para cumprir aquilo que os profetas do Velho Testamento profetizaram acerca dele. Então quando eu acabei de ler aqui sobre a entrada triunfal lá de Jesus em Jerusalém, obviamente nós pensamos: que humildade, que homem simples. E claro, é isso mesmo. Porém, quando Jesus entra em Jerusalém montado em um jumento, Ele não está só montado em um jumento porque quer. Ele está para cumprir aquilo que Zacarias capítulo 9, versículo 9 profetizou sobre Ele, dizendo: exultai, ó Sião, porque o teu Salvador vem montado em cima de um jumento, filho de uma jumenta. Ou seja, Ele vela para cumprir a sua palavra. Então tudo que Jesus faz, Jesus está cumprindo a palavra. Jesus não veio para cumprir um paradigma de um fariseu. Jesus não veio para atender a expectativa de alguém. Jesus veio para cumprir a expectativa do Pai, antes revelada sobre a vida dele. Então quando Jesus caminha na terra, Ele caminha segundo o Pai ordenou do céu. Tudo que Ele fez apontou Deus, e tudo que Deus ordenou antes apontou Cristo. É mais ou menos assim. Só que se você ler Zacarias capítulo 9, versículo 9, o detalhe é o jumento. E aí quando Jesus fala, Jesus dá um novo detalhe. Sabe, Jesus não está não cumprindo a profecia. Jesus está cumprindo a profecia e nos apresentando um detalhe. E esse detalhe é tão simples que nós lemos, e é um milagre extraordinário. E você viu, porque você está aqui, que ninguém deu um glória a Deus, mas no texto que nós lemos há um milagre de Jesus. E a gente não percebe, porque a gente é menino de prédio, a gente é criado no Anoninho, no Sucrilhos Kellogg's, não, nós é criado nesse daí, então a gente não percebe. Mas deixa eu dizer uma coisa: se eu for pregar no Nordeste, lá no interior, essa palavra, eu terminei de ler, tem gente batizada em 18 idiomas de língua estranha. É que você não entendeu direito. Mas se eu pregar isso aqui numa cruzada evangelística lá no meio do Maranhão, não vou conseguir pregar, porque é o fato de ler que alguém vai falar assim: você viu o que ele falou? Está na Bíblia, a gente não viu. Milagre. E é gente batizado, caído no chão, dando glória a Deus, dando mortal na igreja. Que exagero. Mas eu preciso explicar para você. A Bíblia diz que Jesus está atendendo uma expectativa de uma profecia.
Jesus está entrando em Jerusalém, claro, quebrando o paradigma daquilo que o fariseu esperava. Enquanto os fariseus estavam dentro dos templos dizendo, o Messias vem, o Messias estava passando na rua, em cima de um jumento, e ele estava lá dentro dizendo, um dia o Messias vai voltar, um dia, perdão, ele vai vir, e o Messias estava passando, curando, libertando, transformando, e dentro do templo ele estava dizendo, talvez um dia ele vai vir, e o Messias estava andando sobre as águas, o Messias estava repreendendo, o Messias estava fazendo aquilo que ele sabe fazer. Então a quebra do paradigma é, um rei entra num cavalo branco, o nosso rei entra em cima de um jumento para cumprir a profecia. Só que parece, né, legal, né? Até bonito falar isso aí, mas a Bíblia diz que Jesus faz uma coisa. Jesus diz o seguinte, olha, vocês vão entrar numa vila que está à frente, e vocês vão encontrar um jumento amarrado. Esse jumento nunca foi montado. Tragam para mim esse jumento que está amarrado, que nunca foi montado, que eu vou usar ele. Tá bom. Aí os dois discípulos entram em Jerusalém, entram na vila antes de Jerusalém, e eles encontram exatamente aquilo que o mestre falou. Tem um jumento amarrado. E a Bíblia diz que quando eles estivessem desamarrando o jumento, apareceu os donos do jumento, e que quando perguntasse o que queria com o jumento, dizer, Jesus quer. Tá bom. E é exatamente isso que acontece. Eles estão desamarrando o jumento, e os donos do jumento aparecem. Mas vocês querem com o jumento? Estão desamarrando ele. Aí eles dizem, não, Jesus quer o jumento. Ah, tá bom, pode ir. Aí eles pegam o jumento, que nunca foi montado, trazem até Jesus. E quando chega até Jesus, eles colocam um tapete em cima do jumento. Jesus sobe no jumento e entra em Jerusalém. Ai, ai, difícil pregar pra gente rica, irmão. Sério, difícil. Deixa eu contar uma coisa pra você. Eu entrei na OLX para comprar um jumento essa semana. Eu descobri a primeira coisa, o jumento é caro, irmão. Informação que vai agregar muito à sua vida hoje. O jumento é caro. Você compra uma bis e não compra o jumento. Você já pensou? Você faz 18 anos e diz, olha, acho que ao invés da bis vai ser o jumento. Aí você compra o jumento, mais ou menos assim, eu estou te explicando para você entender. Você compra o jumento é chucro, né? Você nunca montou nele. Então você vai pegar o jumento e você vai comprar ele, pagar uns R$3.500, R$4.000. Você vai levar o jumento para o seu apartamento. Eu não sei onde você mora, você vai levar o jumento para casa. Aí você vai olhar para o jumento, amanhã nós temos tarefa, nós vamos para a faculdade junto. E eu vou em cima de você. Aí o jumento vai levantar o casco dele assim, a patinha para os ricos. Em mim você não monta, não. Como assim? Animal que nunca foi montado não é só chegar e montar. Animal que nunca foi montado tem que ser domado. Ainda mais se for o jumento. O jumento é um dos piores animais para se domar que existe, porque ele é um jumento. Então, o jumento ele é burro, que é outro animal, mas é uma característica também muito usada. O jumento ele é empacador, teimoso, bravo, jumento, por aí vai. Então, se o jumento nunca foi montado, ninguém monta no jumento. Então, quando você quer montar no jumento, você investe no jumento. Como assim? Vou explicar outra coisa para você saber. Você sair da lagoinha e dizer, olha, eu aprendi a domar um jumento. Eu vou falar por cima, para não perder tempo. Você comprou um jumento, você vai domar ele. Vou explicar uma coisa, é um método, não é uma regra, tem vários, mas é um método que me chamou a atenção. Você vai pegar o jumento, uma semana, pastor Fábio, você vai olhar para o jumento, você vai ganhar a confiança dele. Ai, que raiva do jumento. Aí você vai chegar na baia, ou no quarto do seu apartamento, onde tiver o jumento sentadinho, você vai fazer assim no rostinho dele.
eu tô brincando, é sério, eu tô falando sério aqui. Você passa a mão na carinha do jumento. Oi, jumento, tudo bem? Tudo isso porque você está querendo que ele seja submisso a você, e que ele entenda daqui a pouco que quem manda nele é você. Isso se chama processo de doma, mas também é conhecido como processo de submissão. Então você vai fazer uma semana carinho no rosto do jumento. Ô, lindo, tudo bem? Bom dia, bom dia. Aí você vai passar a segunda semana, você vai chegar no jumento, vai montar nele, vai colocar o tapete no jumento, e tira, porque ele pode ficar bravo contigo. Você tira o tapete e vai embora. Uma semana colocando tapete, tirando o tapete em cima do jumento. Na quarta semana você vai colocar o tapete, vai deixar e vai colocar o freio nele, mas vai colocar e vai tirar. Mais uma semana. Na quarta semana você vai subir no jumento, depois do tapete, depois do freio, e vai ficar quietinho. Deus o livre você fazer assim, irmão. E eu li uma coisa que eu fiquei irritado. Se o jumento perceber que você está fazendo de má vontade, você tem que voltar no início do processo. Já pensou você voltar na semana lá do carinho do jumento? Oi, lindo, eu te amo, eu estava falando a verdade. Irmão, na quarta semana o jumento está fazendo assim, você já está apaixonado, obviamente. Só que na quinta semana você vai subir nele, vai fazer assim, e talvez ele não ande, porque ele é um jumento, ele é empacador, ele é teimoso, ele é bravo, ele é difícil de se submeter, ele é difícil de deixar levar, ele é difícil de se sentir amado, ele não confia. Aí a Bíblia conta que um dia Jesus ia entrar em Jerusalém, e Jesus falou assim para 2 discípulos: olha, vocês vão entrar numa vila, e vocês vão encontrar um jumento que nunca ninguém se assentou. Ele vai estar amarrado. Aí vocês vão chegar e vão desamarrá-lo. Mas quando você estiver desamarrando, alguém vai aparecer e vai dizer: o que vocês querem com o jumento? Aí vocês dizem: Jesus quer. Aí vocês vão levar o jumento para Jesus, vocês vão trazer até eu. Aí o jumento trouxeram até Jesus, colocaram um tapetinho nele, Jesus subiu no jumento e entrou em Jerusalém. O jumento entendeu aquilo que eu e você demoramos uma vida para entender. Quem manda é Ele, quem sabe do melhor para mim e para você é Ele, quem conhece o nosso amanhã é Ele, quem tem destino para mim e para você é Ele. Ei, se não fosse Ele, você ainda estava amarrado em algum lugar. Calma que você vai entender melhor. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Esse jumento, que naquela época era muito mais valioso do que agora, estava amarrado. E sabe, eu sou um pouco irritado com algumas coisas. Eu fico pesquisando, e eu vou nas fontes profundas da teologia. Eu coloco no Google. Uai, todo mundo coloca no Google. E eu coloquei lá: como é que doma um jumento? Aprendi umas coisinhas. Se eu pegar um jumento, irmão, o jumento fala assim: duvido que você sabe. Eu falo: sei. Se eu quiser eu monto no você. Só não tenho paciência, mas eu faço. Só que deixa eu dizer um negócio: o jumento estava amarrado. E animal nenhum fica amarrado, principalmente quando vai ser domado, principalmente se é chucro. Animal amarrado chucro arrebenta com tudo. Mas esse animal está amarrado. E aí eu fui conversar com o meu pastor da minha igreja, o pastor Sérgio Melfior. Eu perguntei para ele, ele veio do interior, ele sabe muito sobre essas coisas. E ele disse: Dave,
Meu pastor é muito lindo também, vocês iam amar ele. Ele é muito lindo demais, é um príncipe de Jesus. Ele falou: deixa eu te contar uma coisa, Dave. O animal, quando está amarrado, é porque, na verdade, o nome é palanqueado. Como assim, pastor? É um animal que já tentaram domar ele e não conseguiram. Já tentaram sentar nele, ninguém conseguiu. Esse animal, David, desistiram dele. Ele está amarrado porque ninguém quer ele mais. Calma. Então, peraí. Entendi um mistério aqui. É por isso que quando os discípulos chegam, vão desamarrar o jumento, eles só falam assim: o que vocês querem com o jumento? Eles estão dizendo: isso aí é uma porcaria, irmão. Se vocês conhecessem esse jumento, vocês faziam, olha, vocês iam embora. Tem um cavalinho top para vender. Aí eles dizem: não, Jesus quer. Eu acho que o dono do jumento era fariseu. Agora é meu pensamento aqui. Eles ficaram assim. Que para Jesus. Filma para nós ver depois. Ei, sabe, se é para levar, você pode amarrar, pode levar isso aí. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Jesus é o único que investe em quem ninguém acredita. Quando eu imaginei que eu pregaria em Batista Lagoinha, Jesus é o único que investe em quem ninguém dá moral. Quando eu imaginei, Ele é o único que olha para mim e para você e enxerga o que ninguém enxergou. Ele olha e diz: dá para usar, eu vou usar, ei, eu vou usar você, eu vou usar você, eu vou usar você. Vai entender. Alguém que gosta de gente que ninguém suporta. Para pensar. Olha quem Jesus escolheu para andar com ele. Jesus escolheu o traidor. Ninguém queria andar perto, mas Jesus tinha uma possibilidade. Anda com amor e aprenda a amar. Ande com a porta e entre por ela. Ande com a perfeição e se torne perfeito. Mas a possibilidade é: eu não quero, então faça o que você quiser. Agora João é diferente. João andou com ele e aprendeu a amar. João andou com ele e aprendeu a ter que é intimidade. João andou com ele e aprendeu que é bom ficar fixo olhando para ele. Lembra da cena? Tem uma cena que eu gosto demais. Estão tudo na mesa, última ceia. Aí tem um Pedro aqui. Jesus disse: olha, alguém que está na mesa aqui vai me trair. Aí tem um homem que está com a cabeça assim encostada no peito de Jesus. Que delícia, né? Já parou para pensar? Ele está ouvindo o coraçãozinho do mestre. Aí Jesus diz isso, o Pedro está na frente e diz: psh, olha aqui. Eu digo: o quê? Pergunta para ele quem é. Ô Jesus, o Pedro quer saber quem é. O Pedro pergunta para João, porque sabe que João é mais íntimo. Deixa eu dizer para você: andar com Jesus é escolha, e a forma que você anda com ele também é. Deixa eu contar uma coisa para você: o jumento estava amarrado, mas agora com Jesus ele está solto. Irmão, longe de mim vir para a Lagoinha chamar vocês de jumento. Longe de mim. Só estou dizendo para você: o jumento, que é um jumento, entendeu? Eu vou só pensar aqui, conjecturar, tá, pastor Flavinho? Eu sou normal. Mas o jumento olhou para Jesus e pensou: a minha natureza é forte, mas dele é mais. Eu penso que sei o que é melhor para mim, mas o único que conhece o meu amanhã é Ele. Calma. Ninguém queria eu. Todo mundo desistiu. E Ele mandou me chamar.
sabe de uma coisa, eu vou largar a mão de ser jumento. Pode subir, Jesus, eu estou contigo. Deixa eu dizer uma coisa para você aprender uma vez por todas. Para de bater de frente com o amado. Para de tentar pensar que é você que sabe o que é melhor para você. Está na hora de você parar, abrir mão dessa natureza pior do que a do jumento e dizer: o Senhor sabe o que é melhor para mim, o Senhor sabe o meu amanhã, eu vou confiar mais. Pode tomar conta. Você está dizendo para Ele: eu até sei alguma coisa, mas quem sabe o melhor para mim é você. Provérbios 16, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Provérbios 27, há caminhos que para o homem parece direito, o fim dele é a morte. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Ei, Provérbios 27 que diz: não presumas o dia de amanhã, pois não sabes o que ele trará. Está na hora de você tomar vergonha na cara, parar de desconfiar, parar de ficar reclamando no Facebook, postando polemiquinha lá. Está na hora de você dizer: ei, para com isso, para e dizer: Senhor, a partir de hoje não mais vivo eu, mas o Senhor vive em mim. Jesus escolheu o jumento para entrar em Jerusalém, para cumprir a profecia, mas mandou pegar um jumento que nunca foi montado, que todo mundo já tinha desistido. Aí Jesus sobe no jumento e entra para Jerusalém. Aqui, esse aqui é bonito, né? É bonito. Eu te conto uma coisa. É bonito falar isso? É bonito, mas não é fácil. Pastor, não é fácil, pastor. Entregar o caminho para o Senhor não é fácil. Entrega o teu caminho no Senhor, descansa nele, tudo ele fará. É difícil. Ei, Salmo 37 é difícil, porque a gente é humano. Se tem uma coisa que o ser humano gosta é controle. Entregar para Deus é dizer: perdi o controle. Difícil, hein, irmão? É muito difícil. Ainda mais para o jumento, que nunca foi montado e agora tem um homem em cima dele e uma algazarra em volta. Porque a Bíblia diz que quando ele está entrando em Jerusalém, tem uma galera gritando: Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Ei, o jumento está desesperado. Porque quando a gente toma uma decisão é uma coisa, o difícil é o amanhã. Dizer aqui na Batista Lagoinha: Jesus toma conta, é fácil. Difícil é amanhã dizer: Senhor, pode continuar, que quem manda é você. O jumento diz: pode subir. O jumento só não sabia da treta que ia dar. O jumento só não sabia que ele estava levando sobre ele o homem mais famoso que o mundo conheceu. 2018 anos depois, ele é o nome sobre todo nome e que atraiu eu e você para cá. Ele é o antes e o depois. O calendário se divide antes dele, depois dele. Ele mudou a história do homem. O jumento está entrando em Jerusalém, aquela galera está assim: Hosana nas alturas. E aí a Bíblia diz que quem está empolgadaço mesmo começa a jogar os tapetes na frente do jumento, irmão. O jumento está assim: ai, eu me arrependi, eu vou voltar, eu vou empacar, sai fora, o Senhor não me avisou. É porque Jesus não avisa o processo, só o destino. Eu estou ficando perigoso. Eu estou sentindo uma presença de Deus tão poderosa nesse lugar. Isso se chama teste do percurso. Posso te contar uma coisa? Eu e minha esposa estudamos 5 anos numa faculdade. 5 anos. Para ser advogado, eu e professor, e minha esposa para ser juíza. 5 anos estudando. Minha família, ninguém fez faculdade. Eu fui o primeiro a me formar numa faculdade. Todos os paradigmas foram quebrados em mim. Então a expectativa da família era: vai ser o advogado da família. Sabe, quando a gente faz faculdade, se for qualquer coisa que você fazer, você já é formado no primeiro dia de família, naquele jantar. Você chega e todo mundo diz: olha o doutor aí. E a gente assim: posso fazer uma consulta? Não sabe porcaria nenhuma, mas acho que já sabe. Irmão, durante 5 anos toda a minha família dizia: olha o advogado da família aí, ó. Ai, Jesus, se ele soubesse da tal da OAB. Mas escuta só, durante 5 anos eu fiz faculdade, me formei. Mas quando eu entrei na faculdade, em fevereiro, em abril, eu tive um encontro com um amado.
Aí pastor Fábio, estava abandonadinho, pensava que tinha moral, mas já tinha perdido toda a graça de viver, pensamentos de morte, depressão. E ele falou assim: chama o menininho lá, chama o Davinho, aquele menininho lá, aquele doidinho lá. Ninguém dá muita moral para ele não, mas eu vejo nele algo que ele não sabe ainda. Um dia 5 de maio, eu vou levar ele para pregar numa igreja bem grande no Brasil, então tem que começar a preparar ele agora. Chama ele aqui. Aí eu cheguei na frente dele e eu tive que tomar uma decisão. Eu pensei, até agora aqui eu não tinha nada não, né? Eu ia casar, não tinha uma bicicleta, nenhuma bicicleta mesmo, irmão. Não tinha nada, não tinha um papagaio para dar o piso, não tinha nada. Aí venha pensando, eu estou destruído, e nele eu tenho esperança. Eu não conheço sobre o amanhã, e ele desenhou o meu futuro desde o dia que a minha mamãe soube que eu ia nascer, porque eu pego o que ele disse para Jeremias: antes que tu se formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. A gente é meio metido mesmo, eu fico pensando isso. Eu falei assim, estava desesperado, falei: então Senhor, eu pode tomar a direção. Só que aí que está o negócio. Eu tomei a direção e eu nunca imaginei que ele ia dizer para mim: não quero que você seja um advogado. Se eu imaginasse, ia ser muito difícil. Eu nunca imaginei que eu ia ter que romper com todas as expectativas da minha família para atender uma expectativa do céu a meu respeito. No começo eu dizia, eu abri mão de tudo. Depois eu aprendi, eu abri mão de nada e abracei tudo. Perguntei hoje para minha esposa umas 10 vezes: como é que será que a gente chegou aqui nesse lugar? Saímos de uma congregação de bairro da minha cidade para estar hoje na maior igreja, a referência do Brasil inteiro e fora da nossa nação. Como é que será que chegamos aqui? Dia 23 de abril de 2009 eu mirei para cá. Até então eu estava amarrado. Quando eu disse toma conta, ele me mirou para Jerusalém, o centro da vontade dele. Deixa eu te dizer uma coisa: Jerusalém no Velho Testamento é aonde a presença de Deus estava. Daniel orava virado para Jerusalém. No Novo Testamento é onde a aliança foi manifesta. Jesus desceu, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e antes de ir disse: vou preparar uma casa para vocês, mas eu não vos deixarei sozinho, vos deixarei o Consolador que estará com vocês todos os dias. Atos capítulo 2 diz: estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente um vento impetuoso encheu a casa onde eles estavam, e foram ouvidas línguas rebatidas como de fogo. O Espírito Santo desceu e o Consolador virou nosso melhor amigo. A partir daquele dia ele mirou a gente para Jerusalém. Antes a gente estava para baixo, agora a gente está olhando para o céu. A gente vai para o céu, a gente tem destino, a gente tem casa. Eu preciso resumir uma coisa, meu tempo está acabando. O teste é o percurso, o teste é amanhã, porque não significa que você fazendo vai ser pregador. Significa que quando você diz para ele: quero que o Senhor mande, o Senhor será. Você, moça, moço, será aquilo que Ele quer que você seja. Quando eu estava no dia da minha formatura, durante 5 anos, tem amigos meus da faculdade assistindo agora. Eles sabem, durante 5 anos eu dei palestra na faculdade para virar professor no final. Eu sou filho de pobre, nunca ninguém foi para a faculdade, tinha que ter o QI, o que indique para entrar a ser professor. Então eu criei um know-how, eu criei uma estratégia. Durante 5 anos eu dei palestra, e no último semestre eu fui chamado para fazer o discurso de formatura. Então no dia da minha formatura eu estava vestido igual de beca, aquelas coisas top, chique, bonito. Minha mãe tirou 5.000 fotos comigo, nunca viu eu tão lindo na vida. Verdade. E aí, eu estou fazendo um discurso de formatura, e eu estou dizendo aquelas coisas chiques, né? Olha,
Daqui sairão a esperança de uma nação. A gente é bom, né, para fazer emoção assim. Daqui sairão doutores, juízes, promotores, desembargadores, ladrão. Tô brincando. Daqui sairão. Eu fui falando os trem tudo. Aí o Espírito Santo falou no meu coração bem na hora assim. E daí tá saindo o pregador da minha palavra. É fácil para você aplaudir? Não estudou 5 anos? É fácil para você não ter que falar para a mãe: mamãe, não vou ser advogado não, ser pregador. É fácil porque você não viu o que eu ouvi. Gente falou que eu ia passar fome, sabia? Falaram que eu ia envergonhar minha família. Um dia falaram para mim que o meu foguinho era de palha. Falaram também que eu ia envergonhar a minha esposa Paulinha. Você é inteligente, menina, que você não casou com um homem inteligente também. Eu tive que ouvir tanta coisa. Tive que orar para Jesus, falar com a minha mãe, para ela parar de dizer para mim que eu podia abrir um escritório e pregar também. Eu tive que fazer, olha irmão, até um dia que eu vivi um milagre. Eu descobri que eu estou indo para Jerusalém. E que um dia eu vou chegar em Jerusalém. E que lá serão explicadas todas as minhas perguntas. Mas enquanto eu não chego lá, eu tenho a plena certeza de que quem está me levando sabe o endereço. Quem está me levando para lá sabe o que eu preciso. Quem está levando eu para lá sabe a minha necessidade. E ei, não preciso de nada, porque tudo o que eu preciso eu recebo dele. Posso contar uma coisa para você? Pode aplaudir o Senhor Jesus, pode aplaudir. Vou terminar. Ouviu o que eu falei? Eu vou terminar. Eu aprendi que quando a gente fala que vai terminar, 70% volta a atenção. Então eu vou terminar. Talvez não, mas eu vou terminar. Ó, esse aqui é a coisa mais difícil. É quando o jumento entra e eles começam a jogar os tapetes na frente. O jumento está perturbado porque é tudo muito novo. E agora é um teste para ele tomar a decisão de voltar para trás. O senhor já tem vontade de parar, pastor Fábio? Já, né? Já teve, pastor Flavinho? Vontade de falar assim, sabe de uma coisa? Não vale a pena. Dá, né? E já passei cada coisa. E advogado voltando para casa com 13 reais de moeda no bolso, irmão, não ter dinheiro para pagar a balsa. E é difícil uma esposa que se formou em direito ia ser juíza dentro de um uninho bem velhinho, com guarda-chuva fora do carro, porque o queimador para-brisa queimou, limpando para eu chegar numa igrejinha desse tamanho, para pregar e ir para casinha com a mãozinha na frente ou atrás. É difícil, oh, como é difícil ir igreja com gente famosa cantando, e você sendo um coitadinho e dizer, pode ir para casa, que depois a gente leva você para jantar outro dia, e a gente bem envergonhadinho no carro, porque não era ninguém, e saber que tinha gente comendo melhor, só porque a gente não era conhecido é difícil. Chega uma hora, Marcão, que eu dizia assim, ó, sabe de uma coisa, eu não estudei para ser trouxa dos outros, eu não estudei para pregar para gente que não vale a pena. Aí deixa eu comandar, menino. Calma que Jerusalém está chegando, rapaz. Calma que Jerusalém está chegando. Calma que Jerusalém está chegando. Calma que Jerusalém está chegando. Para de pensar em desistir no caminho que você nem sabe o que está te esperando. O jumento chegou em Jerusalém. Eu termino agora. Eu vou ter que resumir aqui. O jumento chegou em Jerusalém. Chegou no destino. Agora eu vou inventar. Posso inventar? O jumento chegou no destino. Jesus desceu. A jumento foi para casa. Chegou em casa. Estou inventando, não está na Bíblia. Rede Super não está na Bíblia. Estou inventando. Não está na Bíblia, tá? Nós depois vamos dizer heresia.
Estou inventando, não está na Bíblia. O jumento foi para casa, chegou em casa e disse: mãe, estou famoso em Jerusalém, mãe. Meu, a senhora não sabe. Eu fui entrar em Jerusalém, mãe, todo mundo me aplaudiu. Meu, mãe, ficar de pé, gritaram Osana, meu nome nem é Osana. Meu filho, como é que foi não? Um homem mandou me chamar, Jesus é o nome dele, subiu em cima de mim e falou que era para nós ir para Jerusalém. Deu umas tretas no caminho, mas eu cheguei lá. Tá bom. Passou o tempo, 2, 3 semanas, o jumento chegou em casa de novo, todo machucado, arrebentado. Disse: mãe, não estou entendendo nada que está acontecendo na minha vida, mãe. O que foi, filho? Foi entrar em Jerusalém de novo, me bateram, me surraram. Aí a mãe do jumento olhou para ele e disse: filho, aquele homem que entrou com você na primeira vez estava junto? Aí ele disse: não. Pois é, filho, é que sem aquele homem de cima, você é só um jumento. Você pode pensar que está indo para o caminho certo, porque está dando certo até agora. Você pode pensar que está tudo bem, porque tudo até agora, nada deu errado. Mas sozinho, você é mais um. Sozinho, você está à mercê do acaso. Sozinho, você é só mais um. Está na hora de abrir mão dessa natureza aí. Está na hora de voltar a confiar no amado. Está na hora de devolver o controle para Ele. Fica de pé, Lagoinha, por favor. Está na hora de você viver os melhores dias da sua vida. Está na hora de você viver aquilo que nunca teria capacidade para sonhar. Está na hora de você viver um plano perfeito, extraordinário, poderoso e que não combina com você. Está na hora de você dizer para o Senhor: toma conta. Toma conta da minha casa, amado. Oh, aleluia. Toma conta da minha vida, Senhor. Toma conta do meu futuro. Toma conta de todas as minhas expectativas, Senhor. Eu devolvo aquilo que tirei das tuas mãos. Pode tomar conta. Porque um pai, quando recebe isso de um filho, é a melhor coisa que existe. Você gosta do livre-arbítrio? Deixa eu dizer para você, quer agradar o coração do paizinho? Fala para ele: não preciso. Eu quero é que o Senhor mande, Senhor. Eu quero que o Senhor dirija, porque bem sabe, porque me sondas e me conheces, porque sabes tudo ao meu respeito, porque vê o que eu não vejo. Está na hora de devolver, filho. Eu vou dizer para você até você entender. Esse jumento entendeu. Entenda de uma vez por todas. É só uma coisa que o amado deseja: devolva o controle. 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 Leremene calabashou e me dalabashei. O oceano secou, não há estrelas no céu. E
o céu não é real, tudo perde o valor se isso não for amor. Se isso não for amor. Deixa eu dizer para você uma coisa. Quando nós entregamos um controle, eu vou fazer uma coisa, eu preciso fazer. Aliás, não é eu que vou fazer, é você que se entendeu e quer, vai fazer. Quando nós entregamos o controle para alguém, nós entregamos olhando nos olhos. Mas quando se trata do Senhor, a gente mostra que entregou quando se rende. Quem doma um animal só sabe que ele entendeu que quem manda é quem domou quando o animal se rende. E há uma posição de rendimento. Enquanto eles cantam, se você deseja se render, tome essa postura. Você entendeu? Se você quiser se render, se renda. Fala, meu lindo, minha linda! Olha, que lindo! A gente vai para uma mensagem agora que ela é, sabe, uma maneira poderosa de você acelerar a sua vida de uma forma tão extraordinária que em pouco tempo você vai ver os frutos e talvez você se tornará irreconhecível. Simplesmente pelo fato de fechar brechas para viver exatamente aquilo que Deus tem para você. Antes da gente começar, eu quero te convidar a fazer parte da nossa comunidade. Nós temos um grupo de WhatsApp e que nessas horas já deve ter milhares de pessoas lá, em nome de Jesus. É só você clicar no link que está aparecendo na descrição do vídeo. Aqui abaixo tem uma descrição, você clica lá, entra na nossa comunidade. Toda a segunda-feira tem uma palavra de Jesus para você no nosso canal. Às quintas, o Mentoria de Vida, que é essa mensagem que você está assistindo agora. E todos os dias, de segunda a sexta no SBT, às 7 horas da manhã, você tem o Bom Dia Esperança. E eu quero fazer um convite que você seja parte da nossa comunidade, daquilo que Jesus está fazendo. Então agora, se você já entrou na comunidade, curte o vídeo, comenta, compartilha, ativa o sininho. E vamos pro vídeo agora. A mensagem começa bem facinho, o começo dela. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 27, que começa dizendo: não dê lugar ao diabo. Está vendo a diferença do Mentoria de Vida para a mensagem do canal? Aqui, irmão, o buraco é mais embaixo. Aqui pede para sair. É que a gente amadurece. E tem coisas que vão se tornando parte da nossa caminhada que a gente não pode ignorar. Bom, quando a gente é garoto, a gente tinha medo do escuro, lembra? Tem gente velho que ainda tem medo do escuro. Acabei de ver 3 pessoas. Por que a gente tinha medo do escuro? Porque no escuro a gente não sabe o que tem lá. Então,
Como o escuro é um lugar desconhecido, então você perde a referência e pelo medo do que possa ter, você foge daquele lugar. Eu me lembro de quando eu era criança, que dormir no escuro não foi um grande desafio, mas ir tomar água no escuro era. Irmão, o caminho do meu quarto até a cozinha era um sangue de Jesus tem poder. Está repreendido o diabo, sai agora. Qualquer barulho que eu ouvia. Irmão, e você sabe que casas fazem barulho de noite. Vento, dilatação de material por causa de frio e calor. Só que ninguém explica isso para uma criança. E você está aqui deitado, uma escuridão absurda. E quando você ia para o sítio? Que o sítio é mais escuro do que o normal. Porque, estou contando a minha vida agora. Mas aí você ouviu um barulho assim. Pronto. O diabo acabou de entrar na casa. Tô sendo sincero, mas só para você entender o ponto. A escuridão é um lugar onde você não tem domínio. É onde você não tem controle. Então, basicamente, brechas são lugares que você não tem controle. Que é o lugar que você não mostra, que você não conta, que você esconde. E são exatamente nesses lugares que estão os teus pontos fracos de destruição. Então você imaginar mais ou menos assim. É como se fosse um navio. E nesse navio tem um pequeno buraquinho lá embaixo. Que o capitão sabe do buraco, mas ele não conta para ninguém. E ele continua navegando. Mas a cada 2 dias ele vai lá embaixo. Ele pega uma toalha, retira toda a água. E ele vai vivendo assim durante muito tempo. Só que na primeira vez que ele foi, tinha pouca água. Depois, quando ele voltou, já tinha mais água. Até um dia que ele não vai conseguir mais voltar, porque já está cheio de água e não tem mais o que fazer. Mas tudo começou com uma pequena brecha, com um pequeno lugarzinho. E lá naquele lugarzinho foi crescendo, crescendo, até que um dia o casamento acabou. Até que um dia os filhos já não têm mais respeito pelo pai. Até que um dia você perdeu o seu trabalho. Até que um dia você perdeu o seu temor. Até que um dia você não ama mais a Deus porque perdeu toda a fé. Mas tudo começou pequenininho e sempre num lugar escuro. Escuro porque você quis que ficasse escuro. Escuro porque você sabia que se tivesse luz em cima você teria que resolver. Mas você deixa escuro. E aquilo que é pequeno vai crescendo ao longo do tempo, até um dia que aquilo que você deixou te destrói. A gente é maduro para conversar sobre isso. A gente é maduro para olhar um no olho do outro e dizer que talvez na nossa vida ainda existem coisas escondidas. Que talvez ainda existem compartimentos da nossa embarcação com vazamentos que a gente não mexeu. E está lá. A gente volta a cada 3 meses, 2 dias, whatever. A gente volta, resolve de maneira paliativa, mas ainda está lá. E ainda incomoda. E sabe, só tem uma maneira de a gente resolver algo semelhante: colocando luz em cima. A vida é mais ou menos assim. Nós somos enganados pelo mal. Nós fomos enganados. A gente caiu numa pequena mentira. E essa pequena mentira normalmente está conectada com o nosso orgulho, porque a gente disse que não ia fazer mal para a gente, que não ia dar nada. Não, eu tenho o domínio próprio, eu consigo parar, eu consigo controlar, eu consigo resolver. E aí a gente começou dando um primeiro passo. Isso é tão sério.
Quantas famílias se perdem todos os dias por causa de uma salinha escura que não foi cuidada? Quantas vidas com Deus que são destruídas por conta desses pequenos quartos escuros que gerou trevas sobre uma casa inteira até o dia que não teve mais esperança? Quantas coisas na nossa vida a gente esconde de todo mundo, mas a gente não consegue esconder do espelho. A gente não consegue esconder do nosso sono. A gente deita e aquilo está lá, batendo, nos humilhando. Está lá, tirando a nossa paz, roubando o nosso sono. E a gente vai passando por cima. A gente não cura, a gente não resolve, porque às vezes vai nos cobrar bastante. Às vezes vai nos cobrar um posicionamento firme. Às vezes vai nos cobrar uma hombridade de um nível que a gente nunca teve. Sabe, mulheres, vai nos cobrar que a gente vai perder relacionamentos, vai ter que mudar rotas muito dramáticas. Mas se eu te dizer que é muito melhor fazer enquanto o barco navega do que depois quando o barco ir para o fundo. E se eu te falar que é muito melhor a gente resolver agora do que depois enfrentar a dor das péssimas decisões? Se eu abrir meu telefone aqui, meu direct, você vai ver uma série de mensagens. De primeiro, gente que está traindo a sua família e que está vivendo uma vida dupla e que agora está entre a cruz e a espada. Um lado está pressionando e o outro está quase descobrindo. Gente que está devendo porque pegou dinheiro emprestado para pagar algo que a esposa não sabe que ele comprou. Pessoas que tomaram decisões erradas, não contaram para ninguém, não tem para ninguém para pedir ajuda agora. Porque quem faz as coisas escondidas, é muita humilhação pedir ajuda no público. Então elas param aqui, que ninguém vê. Quantas mensagens eu já recebi. E sabe, quando eu voltei para Jesus, eu também mandei uma mensagem para alguém de coisas sombrias da minha vida. Mas esse é um negócio, é a gente que vai deixando. Quando a palavra está dizendo não dê lugar ao diabo, ele está dizendo passa em revista e fecha todas as brechas. E brecha pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Pode ser um grupo de WhatsApp, pode ser uma amizade que você tem, pode ser o lugar que você frequenta, pode ser a pessoa que você convive, pode ser o tipo de conversa que você nutre. Porque é assim que o mal entra. Eu sempre digo e aprendi assim: com pecado você não brinca, você passa longe. Com limite você não experimenta, você passa longe. Esse negócio de jogos de azar, tem gente que está destruído e ninguém da família sabe. Está pegando dinheiro de agiota para pagar outra agiota. A vida está destruída. Casamentos destruídos. Pessoas que estão afundadas na pornografia. Gente que está aprofundado em relacionamentos tóxicos. Mas tudo começou com uma brecha. Como que a gente resolve? Colocando luz em cima. E como que a gente coloca a luz em cima? Primeiro, com Cristo. A gente precisa rasgar o nosso coração com Jesus e dizer: Deus, eu tenho um problema. Porque a gente não reconhece que é um problema. A gente diz: não, eu vou resolver. É simples, eu consigo. Não, você tem um problema. Não, você tem um problema. Se você tem uma brecha, você tem um problema. Você tem que dizer para o Senhor: Jesus, eu tenho um problema. E eu tenho um problema nessa área. Irmão, Judas não tinha problema com adultério. Judas tinha problema com dinheiro. Tem gente que o problema é mulher. Então o seu problema é com mulher. O seu problema não é com dinheiro. O problema é que normalmente quem tem problema com uma coisa joga uma cortina de fumaça na outra. Ele ataca o que ele é um ponto forte, mas ele esconde um ponto fraco. Então reconhecer que nós temos um problema é o primeiro passo. Se Judas chegasse para Jesus e dissesse: Jesus, é o seguinte, dinheiro comigo não dá. Eu sou bom de administrar, mas eu sou zolhudo. Vai ter uma hora que isso vai me destruir. Então não brinca com limite. Se o seu problema é com mulher, não brinca com limite.
Não esteja em grupos, não manda direct. Se alguém te mandar um direct, não responde, tonto. Eu prefiro passar por ignorante e grosseiro do que perder a minha família amanhã. É melhor, entenda, coloque limites que te protejam a longo prazo. Proteja os seus filhos, proteja o seu casamento, proteja as suas finanças, proteja a sua vida com Deus. Porque a pior coisa da vida de alguém é ser achado em falta, porque escondeu o que deveria ser tratado. Colocar luz em cima, primeira coisa, é diga para o Senhor: Jesus, seguinte, eu tenho um problema com isso aqui. Eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso que o Senhor me traga perdão, mas eu preciso que o Senhor me abra o caminho, que o Senhor mostre para mim o que eu devo fazer. Irmão, o Senhor não resiste a um coração contrito e quebrantado, e é a Bíblia que diz, não sou eu que estou falando. Mas o nosso primeiro ponto é tentar esconder. Por que Adão e Eva, quando Deus desce no jardim, eles se escondem? Porque na cabeça deles dá para esconder alguma coisa de Deus. De Deus a gente não esconde nada. Só que quando a gente esconde de Deus, o mal usa isso para nós, contra nós, para nos afastar de Deus. Porque todas as vezes que a gente vai orar, o mal vem e diz: você não pode, você não tem direito. Por quê? Porque você esconde algo, mas você nunca escondeu nada, porque Deus sempre soube de tudo. Então você resolve primeiro com Deus: Deus, eu tenho um BO para resolver, Senhor, me ajuda. E aí depois, se proteja. Escute bem o que eu vou te falar, não me leve a mal, mas tem coisas que mexer depois de muito tempo não resolve mais nada. O fato de nunca mais fazer já é um grande passo de cura. De nunca mais mexer com aquilo já é um grande passo de cura. Mas não deixe de colocar luz em cima. Sabe como que você pode colocar luz em cima de coisas que podem te destruir? Trazendo para uma roda de pessoas de confiança a área que você precisa de proteção. Ponto. Irmão, eu vou ser bem sincero com você. Cada um tem um ponto fraco. E o ponto fraco de quase todo mundo é muito parecido. É sempre duas coisas: ou é dinheiro, ou é o sexo oposto. Na maioria das vezes é isso. Mesmo que você não tenha tanto problema, é importante você ter coisas que evitem problemas, correto? Como que você coloca uma luz em cima? Pronto, minha rede social. Minha esposa tem no telefone dela. Pronto, já resolveu um problema. Tem no telefone dela. Meu WhatsApp está logado no meu computador lá em casa. Minha senha do telefone, ela tem o acesso. E alguém vai dizer: disso é falta de privacidade. Não, meu lindo, isso aqui é defesa. Isso aqui é sabedoria. Eu não quero ter nada no futuro que roube a minha paz e que tire a minha família, que me coloque de maneira escravizada, de subir para pregar e não ter coragem de olhar no teu olho. Então melhor, deixa tudo acessível. Eu fui fazer o Legendários no final do ano, e eu não sabia que podia deixar o telefone com os Legendários. Eu deixei com a minha esposa. Já pensou que gostoso que é tu ficar 3 dias fora, sem medo de alguém mandar uma mensagem e a tua esposa ver? Isso é libertador. Você não ter nada que o mal possa usar contra você. Isso é libertador. Fechar as brechas é colocar a luz em cima, aonde o diabo nunca vai ter legitimidade para te atacar. O Billy Graham falava uma coisa. O Billy Graham dizia: eu não fico sozinho em ambiente com nenhuma mulher, e não pego dinheiro na minha mão de lugar nenhum. O dinheiro vai direto para a associação e eu tenho o meu salário. Eu não mexo em dinheiro que não é meu. A gente tem uma associação evangelística que cuida de milhares de pessoas. Nós acabamos de adotar uma escola no Paquistão. Agora, uma escola chamada Preach School, que é o nome da nossa escola de teologia. Eu não sei a senha do banco, eu não tenho um cartão dessa conta, e eu nunca mexi em um centavo. Sabe qual que é a garantia? A garantia é porque não tem nada no meu nome, não tem um cartão, não tem nada. Não existe como o inimigo te manchar se você não deixou brecha. Esse é o negócio. O diabo só consegue destruir quem deixou brecha.
Nós temos que nos tornar blindados. Blinda o teu casamento, blinda as tuas amizades, blinda a maneira que você fala. Lindo, quando você estabelece o padrão, você coloca a luz em cima, você tem pessoas que te ajudam a não cair nesse ciclo. Você entende? Se o seu problema é com pornografia, crie procedimentos que você não será tentado. Não leve o telefone para o banheiro. Converse com a sua esposa. Fala a verdade. Você vai chegar uma hora que você criou um mecanismo que você não consegue mais fazer errado. Porque você botou luz em cima. E tudo que você coloca a luz em cima, o inimigo não tem mais acesso. Isso é em tudo. Nas finanças, não compra nada escondido, minha linda. Esse negócio que alguém diz, não, pega o cartão e compra escondido, até o dia que você estiver endividada e seu marido descobrir da pior forma e talvez o seu casamento acabe por conta de uma besteira. Não existe isso. Quando você casa, principalmente, não existe vida minha, vida dele, é vida de vocês. Se a gente aprende logo, o inimigo não vai ter ação na nossa casa. Coloque fundamentos sólidos que você não se destrua. Eu completo a palavra dizendo para você o seguinte: para tudo a gente precisa do Espírito Santo para nos convencer. Porque existem coisas erradas que a gente faz e acredita que estão certas, porque o Espírito Santo ainda não nos convenceu, ou porque a gente não deu acesso a Ele. Eu conversei com uma pessoa esses dias e ele falou algo interessante. Ele disse: eu traí a minha esposa. E aquilo para mim não parecia errado. Eu falei: cara, mas como assim? Ele falou: cara, eu sou homem. Homem é assim. Eu falei: quando foi que isso mudou? Ele falou: foi o dia que eu conheci Jesus. O dia que eu conheci Jesus, eu vi o covarde que eu era. Eu vi que eu não traía só minha esposa, eu traía toda a minha família. Esse dia o Espírito Santo me convenceu e a minha vida mudou. Entenda que para tudo na vida a gente precisa de Jesus, até para descobrir aonde está o vazamento. A gente precisa dele para saber aonde é o ponto sombrio da nossa história, que precisa de cura. Não é sobre um remendo, é sobre uma cura que não vai mais te afetar naquele lugar. Resolva as coisas antes que aquilo te assombre na sua vida. A pior vida é aquela que você fica assombrada. Coisas que você não resolveu e que a vida dá uma volta e quando vê te encontra na metade do caminho. Aconteceu um negócio comigo interessante esses dias. Eu tava num evento e uma mulher chegou e falou assim para mim: eu preciso falar com você. Falei: meu Deus, pode falar aqui. Tá toda a minha equipe, pode falar aqui. Ela falou assim: não, é só com você, é particular. Falei: sai pra lá, Satanás. E ela começou a insistir. E eu falei para ela: minha linda, você não está entendendo. Eu não vou ter uma conversa em particular com você. Você entendeu isso? Se você quiser falar aqui, está aqui o segurança, está aqui o meu produtor. Você vai falar aqui, mas eu não vou sair daqui com você. Eu não vou conversar com você. Você entendeu? Ela: não, é algo que diz respeito a você. Irmão, e se eu tenho um rabinho preso? Eu desmaiava na hora, irmão. O único que saiu atrás foi o meu produtor, que estava mais curioso do que eu para saber o que era. Ele foi atrás para perguntar o que é. Pior que foi mesmo, mas não perguntou. Mas ele ficou muito curioso. Mas entende que a brecha é assim, é pequena. Um directzinho chega e você abriu o perfil. E não é feia, tá? Nossa, sangue de Jesus tem poder. Aí você fala: ai, ai, ai. Sabe onde começa o erro? Quando você abriu, já começou. Agora, se você abrir e visualizar, aí a pessoa vai mandar assim: uai, não vai me responder? Aí tem tanta coisa para falar. Mas eu vou parar por aqui para dizer uma coisa para você. Fecha a brecha. Quanto antes você fechar as brechas e colocar a luz em cima, você está defendendo a longevidade da sua história. Eu não sei você, meu lindo, mas eu quero pregar essa mensagem para o resto da minha vida.
Eu quero ter os meus filhos comigo para o resto da minha vida. Eu quero que eu esteja velhinho e eles dizer para mim: o papai honrou a mamãe, o papai cuidou da gente. Eu quero que a minha filha um dia diga: eu quero casar com um homem igual o meu pai. Você entende? E olha, que fique claro, eu não estou contando vantagem e não estou dizendo que sou perfeito. Pelo contrário, estou dizendo que sou exatamente como vocês. Todo dia algum vazamentinho na embarcação aparece. Tem alguns que eu demoro dias para resolver. Alguns demoram horas. Mas não dá para viver com coisas escondidas. Você quer ser livre? O primeiro ponto é: feche todas as brechas. Ou como o apóstolo Paulo disse, não dê lugar ao diabo. João capítulo 10, versículo 10 diz: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas o capítulo 10, versículo 11 diz: mas o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Amém? Duas perguntas, uma resposta. Se tiver alguém aqui hoje que nunca entregou a sua vida para Jesus e que quer tomar essa decisão, hoje é o seu dia. Você achou que ia terminar assim, de qualquer jeito? Eu sou um evangelista, nada mudou. A primeira pergunta é para você que nunca tomou essa decisão. E hoje você quer tomar a melhor decisão da sua vida, que é fechar todas as brechas e entregar o teu coração por inteiro para o Senhor Jesus. A segunda pergunta é para você que já viveu coisas extraordinárias com o Senhor, mas você abandonou. Uma brecha entrou, aumentou ao ponto de sufocar a sua fé. Mas hoje você está aqui e você quer voltar para Ele. Então essa é a oportunidade única para você. Não é sobre fechar as brechas somente, mas é sobre entregar o controle da embarcação para o Senhor Jesus. Amém? Duas perguntas, uma resposta. Se a sua resposta for sim para uma dessas duas perguntas, no 3 você vai levantar a mão. No seco assim? Sem nenhuma promessa? Não. Não é pelo que Ele vai fazer, é pelo que Ele já fez na cruz do Calvário por você. Então eu vou perguntar. Se a sua resposta for sim, você levante a sua mão, a gente ora e termina essa noite maravilhosa aqui em São Paulo. 1, 2, 3. Só você que está tomando essa decisão, levante a mão. Só você que está tomando a decisão, levante a mão só para eu ver de novo, porque eu acho que... Oh, meu Deus. Eu nunca vou acostumar com isso aqui. Esse é o maior presente da minha vida. É o que faz valer a pena voltar amanhã para casa e dizer para os meus filhos o que eu estava fazendo. Vale a pena. Vale muito a pena. Só quem está tomando a decisão, feche os teus olhos e ore comigo. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua. Em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda.
Eu tô com vergonha. Gente, nós estamos em Curitiba. E essa, aleluia. E essa é a série Vida em Ordem. Toda segunda-feira tem uma mensagem de Jesus para você aqui no nosso canal. Eu quero te fazer um convite, se ainda não fiz ou se você ainda não está inscrito. Se inscreve no canal. Se inscreve rapidinho, você aperta inscrever, ativa o sininho. Toda segunda-feira você vai estar aqui comigo. E outra, a gente quer chegar em 10 milhões, falta até um pouquinho. 1 milhão, só 1 milhão, só. Então se inscreve rápido, ajuda nós. Quando bater 10 milhões nós vamos levar um para Israel, hein? Promessa é dívida. Como nós vamos pagar essa conta, só Deus sabe, mas nós vai. Então se inscreve, curte o vídeo, dá um like rapidinho, comenta, compartilha, para que essa mensagem chegue ainda mais longe e milhares de pessoas sejam abençoadas por essa palavra. E por falar em palavra, vamos pro vídeo. Ô gente, o que é isso, hein? Respeitar Curitiba. Salmo 42. Salmos de número 42. Verso 5 diz o seguinte: porque estás tu abatida, ó minha alma, e porque estás tu inquieta dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatida, ó minha alma. Sabe, essa palavra desânimo, ela é muito mais recorrente do que a gente imagina. E muitos têm dificuldade de entender que o evangelho, ele é para o desanimado também. Quando a Bíblia fala a partir de Cristo, Jesus dizendo: deixar vir a mim aqueles que estão cansados. É o desanimado, oprimido, sobrecarregado, que eu aliviarei. Sabe, sendo sincero, acho que nós estamos precisando de uma palavra como essa. Temos a impressão, e eu não sei se você tem essa impressão, que algumas coisas têm esfriado dentro do nosso coração. Algumas coisas têm saído de dentro das nossas casas. Algumas coisas têm apartado da nossa vida, porque estamos desanimados. Porque algumas coisas nós já ouvimos tantas vezes que ainda não aconteceram dentro da nossa casa, que a gente não consegue mais acreditar que algum milagre sobrenatural pode de verdade acontecer. Hoje mesmo, quando eu estava vindo para cá, abri o meu direct e uma menina me mandou uma mensagem dizendo: como é que eu vou acreditar? Parece que comigo nunca acontece. Parece que comigo nada disso é verdade. E eu sei o que ela está sentindo. Desânimo. Desânimo a gente sente por vários motivos. Canseira. Quando a gente olha para todo mundo acontecendo algo extraordinário na nossa vida, não acontece. Quando alguém chega depois da gente, consegue algo que a gente demorou muito tempo e nunca nem chegou perto, a gente começa a desanimar. Seja sincero. Quando a gente vê Deus fazendo algo na vida de alguém que a gente queria que fosse na nossa, e às vezes não é nem inveja, é desânimo. A gente desanima. A gente começa a acreditar no que as pessoas dizem, no que as pesquisas estão contando, no rumo que o mundo segue. Porque observa tudo agora. Você vai casar, só notícia ruim. Você vai ter filho, só notícia ruim. Você vai abrir um negócio, só notícia ruim. Você vai viver, é só notícia ruim. Você diz: eu vou casar, todo mundo diz: nossa, divórcio. Tem que pensar no divórcio. A pessoa já começa assim: poxa, acho que eu não vou mais não. Desanima. A pessoa vai abrir uma empresa, e aí, irmão, abre o jornal. Inflação, juros, e o pau torando, e o povo roubando a torta direito. E aí todo mundo diz para você: não abre, é melhor não abrir. Aí você desanima e para. E aí você precisa de um milagre da parte de Jesus, e você ora, e as pessoas estão dizendo para você: não adianta, meu lindo, não vai acontecer.
Não vai acontecer. Você quer engravidar? Não adianta, não vai acontecer. E esse é o caos que a gente vive, gente desanimada caminhando pela terra. E aí eu quero só que você entenda que isso não é das pessoas simples ou fracas. Isso é nosso. Todo mundo tem isso dentro de si. Se não cuidar, nós desanimamos. Se nós não cuidar, nós desfalecemos. Quando eu estou olhando aqui para o texto que leio, não é um homem comum falando, é Davi. O homem segundo o coração de Deus se encontrou num estágio da vida que olhou para ele e disse: por que você está abatida, ó minha alma? Ele está olhando para dentro de si dizendo: está alguma coisa acontecendo de errado dentro de mim. E eu quero que você compreenda, o desânimo é inimigo da esperança, e a esperança é inimiga da fé. Quando a esperança vai embora, a fé cai. Quando o desânimo se apodera, a esperança vai embora. Entende? Uma coisa conecta com a outra. Quando não tem, se torna inimigo. E aí que mora o negócio. Nós achamos que está tudo bem, mesmo desanimados em várias áreas da nossa vida, mas a gente vai morrendo pouco a pouco. A gente vai parando de viver uma vida com Deus. A gente vai parando de buscar. A gente vai parando de ouvir. A gente ouvia uma mensagem todos os dias, e aí a gente não viu o resultado, e a gente vai parando. E a gente tinha promessas de Deus sobre a nossa vida, e a gente desanima, a gente vai esquecendo. Você entende que loucura é essa? E aí vem o evangelho e diz: ei, por que te abates, ó minha alma? A loucura é imaginar que alguém está brigando consigo próprio. É isso que está acontecendo. Davi está olhando para dentro dele e está dando um recado: nós ainda o louvaremos. Peraí, vamos de novo. Espera em Deus. Davi está olhando para dentro dele e está dizendo: a alma está abatida, mas ei, levanta, espera em Deus, porque nós ainda o louvaremos. Não desanima, não para, não fica triste. Espera em Deus, porque nós ainda o louvaremos. Sabe, a gente tem que começar a aprender a brigar com os nossos pensamentos. Isso é estranho. Tem alguém que fala sozinho aqui? Dormindo eu tenho medo. Eu conheço alguém que mora comigo, que dorme comigo, Jesus dela. Esses dias eu acordei, ela estava no talk show. Eu queria entrevistar ela dormindo, mas ela não deixou. É bom, a gente descobre algumas coisas, vai que descobre aquilo. Só sei de uma coisa: quando a gente está sozinho, eu não sei você, mas eu fico falando sozinho. Eu fico falando inglês sozinho. Eu só acho que eu tenho um pouco de problema mental. Eu fico pregando inglês sozinho. Eu fico pregando porque eu quero um dia. Esse é um desejo no meu coração, e Deus fala. Então às vezes eu fico na frente do espelho. Amen. Thank you, Jesus. Tô falando sério. Mas às vezes eu estou sozinho, escrevendo alguma coisa, ou pensando, e eu começo a contar algo para mim. Eu começo a contar algumas coisas para mim, sabe? Isso para me trazer ânimo, para me lembrar algumas coisas que eu não posso esquecer. Então às vezes eu estou sozinho em algum determinado lugar, eu começo a dizer: lembra como era antes? Lembra como as coisas funcionavam antes? Lembra? E eu começo a contar para mim: lembra de onde Jesus tirou a gente? Como se eu fossem duas pessoas. E às vezes eu estou desanimado com alguma coisa, e eu falo: olha só como já está melhor do que estava antes. Deus já está fazendo tanta coisa boa. Lembra? Era muito pior antes, rapaz. Você está reclamando do quê? Isso é brigar consigo próprio. É trazer a luz, é trazer à memória aquilo que dá esperança. Então o desânimo precisa ser combatido dentro da gente, irmão. Isso é doido, mas é nós que temos que combater. O evangelho vem e diz: ei, levanta. Mas você tem que olhar para a tua alma dizendo: ei, levanta. É com você que ele está falando. Porque te abates, ó minha alma? Espera em Deus, porque ainda o louvaremos. Ele está dizendo: vai acontecer. Tudo aquilo que ele prometeu vai acontecer. Pode passar céus e terra, mas a palavra dele não vai passar. Lembra. Primeiro conselho rápido para começar: o dia que você estiver desanimado, brigue com os teus pensamentos. Como David, traz à luz tudo aquilo que Jesus já fez por você.
lembra da onde Ele te tirou. Lembra dos milagres que você já viveu. Lembra tudo que Ele já fez de bem pela tua casa, pela tua família. Você só está vivo porque Ele é fiel com você. Nenhuma palavra dele vai cair por terra. Nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Levanta, não desanima, porque te abates a minha alma. Espera em Deus, porque ainda o louvaremos. Entende? Mas aqui eu preciso ser sincero. Às vezes não é a gente que quer desanimar, é quem está no nosso lado que quer desanimar a gente. Você tem uns amigos bandidos? Isso é claro. Você tem amigo que só tem uma missão na tua vida: te levar para longe de Jesus. Tem gente assim que você anda, que toda vez que você sai com ela você fica pior. Você fala coisa que você não falava, você pensa coisa que você não pensa normalmente. Tem gente assim? Tem. A gente só não consegue às vezes se livrar. E tem gente que nem dá porque às vezes mora com a gente. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque os nossos maiores inimigos às vezes são os irmãos. São pessoas que estão perto. Às vezes a fonte do desânimo é quem mora junto. Isso é ser coerente com a realidade. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração sobre desânimo, eu comecei a olhar para a Bíblia, para pessoas que tinham tudo para desanimar. Eu queria entender isso, porque se nós formos achar motivo para ficar ruim, a gente vai ficar. Se a gente for achar defeito nas coisas, a gente vai achar. Mas eu comecei a olhar na Bíblia gente que tinha motivo para desanimar. E o porquê não desanimou? O que fez que não desanimasse? E todos eles têm uma coisa, a mesma coisa: não desistiram de orar. Vou dizer de novo: não desistiram de orar. Tem uma mulher na Bíblia em especial, chamada Ana. Essa mulher, ela tinha um problema. Ela era estéril e ela não podia ter filhos. Qual era o maior desejo dessa mulher? Ter filhos. Mas olha o contexto dela. O diagnóstico diz que não dá. Há uma outra mulher no jogo chamada Penina. E essa mulher tem muitos filhos. Muitos filhos. E ela zomba de Ana. Na outro lado tem um marido chamado Eucana, que desmotiva ela a crer. Olha que doideira. Desmotiva ela. Ele diz: eu sou para você mais do que 10 filhos. Para de buscar. Para de desejar isso. Para de tentar viver esse milagre. Eu sou para você mais do que 10 filhos. Então olha que doideira. Essa mulher, ela tinha tudo para desanimar. Ela tem inimigos, ela tem diagnóstico e ela tem pessoas que desmotivam. Gente que ri, gente que não acredita e gente que desmotiva. Por que ela não desanimou? E eu de verdade, eu olho para algumas coisas na nossa casa, na minha família, por exemplo. Por que minha mãe não desanimou de orar pelo meu pai? O que foi que manteve a chama acesa? O que faz a gente, mesmo tendo tudo para desanimar, manter a chama acesa? O que faz a gente permanecer crendo, mesmo quando tudo à nossa volta diz que não dá? Meu lindo, sabe qual é a loucura? Vai num hospital, entra num leito de hospital. Tem gente que tem um diagnóstico de morte e ela ainda dobra os joelhos dizendo: me cura, Jesus. Eu vou dizer de novo para você: tem gente no hospital que o médico disse: você tem 6 meses, e ela dobra os joelhos dizendo: Jesus, eu quero ser curada em nome de Jesus. Eu vou melhorar. Todos os dias tem uma mulher estéril que nos procura para pedir oração. Ontem, aqui, um casal me chamou e disse: nós temos um sonho, e o nosso maior sonho é ser pai.
ora por nós. Porque não desistem. O que mantém a chama acesa? Oração. Oh, aleluia. Oração. Diga para quem está pertinho de você só isso aqui: ore até que algo aconteça. Eu dobrei os meus joelhos dentro do meu quarto dia 23 de abril de 2009. E eu só levantei porque algo aconteceu. Minha mãe dobrou os joelhos 8 anos pela minha família. Ela só levantou os joelhos do chão porque algo aconteceu, ela não desanimou. Ana, ela não parou até que Deus olhasse para ela e fizesse alguma coisa. A Bíblia vai dizer que Ana estava dobrando os joelhos, chorando, desesperada dentro do templo. Quem está lá na porta do templo é um homem chamado Eli, pensando que ela está embriagada. Mas a Bíblia diz que do céu Deus ouviu a oração dela e deu um filho chamado Samuel. Eu quero que você compreenda isso. Tem uma coisa que destrói o desânimo: a fé inabalável. Tem uma coisa que o desânimo não consegue bater de frente: a viva esperança em Jesus. Tem uma coisa que o desânimo não consegue compreender e não consegue lutar: a fé de alguém que ama Jesus. Eu vou ser bem clarinho com você: eu amo gente que tem tudo para ser triste e é feliz. Eu conheço gente que tem pessoas... Puxa, como que eu explico isso para você? Não é sobre dinheiro. Gente que tem doenças terminais, que você conversa com ela e você fala assim: nossa, eu tinha uma palavra de esperança para ela, mas quem me deu esperança foi ela. Que essa pessoa tem que ela não desanima, e eu que tenho quase nada, tô doido de vontade para desistir de tudo. Diga comigo: vida com Deus. Meu maior sonho como pregador é que você não dependa de mim, é que você viva uma vida com Deus, que seja um mero instrumento, mas que a fonte seja Ele. Quem tem vida com Deus não precisa de muleta, anda com a fé que Deus a coloca dentro, entende? Quem tem vida com Deus não para, não desfalece, não desanima. E aqui para mim é o mais incrível: Ana teve um filho chamado Samuel. Deus deu. O que ela fez? A Bíblia diz que ela foi na casa de Penina, esfregou na cara dela. Falou: aqui ó, bem mais bonito do que os teus. Se somar tudo, os feinhos que tu tem não dá o bonitinho que Deus me deu. Ela foi para Eucana e disse: a se lascar, rapá, tu é para mim mais do que 10. Esse aqui, meu filho, nem te compara. Não, Ana não fez isso não. A Bíblia diz que Ana consagrou ao Senhor o filho que recebeu. Oh lindo, eu preciso que você entenda isso, sabe? A oração, ela atrai o favor de Deus sobre a nossa vida. Ela destrona o desânimo, ela traz e renova a nossa esperança. Ela traz paz para a nossa vida, traz luz para o nosso caminhar. Ela muda o nosso coração, ela muda o nosso espírito no meio da tempestade. Todo mundo está desesperado, e quem tem a vida com Deus está dizendo: tem esperança, vai dar tudo certo, Deus está no controle, não precisa ficar com medo, porque te abates, ó minha alma. Entenda: quando as pessoas tentarem te desanimar, quando as pesquisas tentarem roubar de você a paz, a esperança e a fé, ore, mas não ore pouco,
Ore até que algo aconteça. E lembre-se, Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Ele ouve as nossas orações e o melhor de tudo, Ele responde. Não desista de orar até que os seus olhos se abram e vejam o milagre que Deus vai fazer. Eu quero repetir sobre a sua vida: Deus vai fazer. Se tiver alguém que você conhece que desanimou, lembra ela. Por que te abates, ó minha alma? Ei, você que está desanimado, por que te abate, ó alminha? Você ainda vai ter um testemunho lindo para contar. Ei, porque você está desanimado, Deus ainda vai fazer um milagre na sua vida. Ei, porque você vai casar. Teve irmão que falou: não, você vai ter filhos, você vai ter uma família linda, você vai ter uma carreira extraordinária. Aleluia! A sua vida na terra não será vã, ela terá frutos incríveis para a glória do nome dEle. Ei, tudo aquilo que Ele prometeu sobre você vai acontecer. Não te abate, continua caminhando, continua crendo, continua vivendo os planos do Senhor, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Ore até que algo aconteça. Lucas 24:49. Jesus olhou para os discípulos e diz: eu estou indo embora, mas eu vou deixar com vocês o Consolador, que estará com vocês todos os dias e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu fiz. Aleluia. Mas aí a Bíblia diz que Jesus olha para eles e diz: vão para o templo e esperem. Esperem. Eles foram para o templo e a Bíblia diz que eles começaram a orar. O que eles fizeram enquanto esperavam? Orar. Mantenha a chama acesa. Enquanto não acontece, mantenha a chama acesa. Eu lembro de quando eu era garoto, e Jesus falava comigo às vezes em alguns lugares, usava pessoas para falar sobre o meu futuro. E o futuro era muito legal, mas o presente era bem estranho. E aí eu me lembro que as minhas orações não eram pelo futuro, era pelo presente. Esses dias eu estava lembrando de alguns propósitos com Deus que eu fiz quando eu era garoto, quando eu era jovem. Como se não fosse, né? Que tristeza a gente começa a falar isso, né, irmão? Quando eu era jovem, puxa vida. Poxa, Jesus, me ajuda a não falar mais isso. Mas quando eu era menos velho, eu me lembro que um dos propósitos que eu fiz com Jesus, eu tinha 24 anos de idade, era: Jesus, eu tenho um pedido. Eu quero te conhecer melhor. Quero te conhecer mais. Eu morava numa kitnet, andava com um carrinho velho, ganhava R$1.500 por mês, pagava aluguel, faculdade, estava tudo certo. Não estava pedindo nada para Jesus, nada de bem material, nada. Não estava querendo nada, eu só queria uma coisa: eu queria conhecer melhor Ele. E sabe, foi a melhor coisa que eu fiz, porque tudo que podia me desanimar não conseguiu, porque a chama estava acesa e bem acesa. Eu me lembro no primeiro dia que a gente foi para esse lugar de oração, eu fui com alguns amigos, e um deles eu me lembro bem, Jefferson. Nós subimos orando aquele monte, e naquele dia teve de tudo lá em cima. Primeiro, quando a gente subiu, começou uma ventania muito forte, mas quando chegamos lá em cima, o vento parou.
E começou uma chuva, sabe aquela chuva bem fininha? E tudo para nós era motivo de agradecer a Jesus. A chuva caía e a gente dizia: a glória de Jesus está nesse lugar. Que delícia. Aí a gente, e uma loucura, era tudo garoto. E pra gente aquilo era combustível. Me lembro que nós descemos do monte aquele dia e falamos: vamos abrir a Bíblia para ver se Deus fala com a gente alguma coisa. E aí eu abri a Bíblia e abri Jó 42, dizia o seguinte: antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Aleluia. E sabe, nós fizemos isso todos os dias. Foram 5 dias que nós descíamos o monte, abríamos a Bíblia e caía Jó 42. Antes a gente falava: troca de Bíblia, pega outra Bíblia, isso é sorte, é acaso. Eu pegava a Bíblia do outro, abria, Jó 42. Antes eu só conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Deixa eu dar uma palavra de esperança para você, meu lindo. Continue crendo, continue acreditando, não desanime, não pare, não desfaleça, porque aquilo que você crê, os teus olhos em nome de Jesus em breve irão ver. O fruto da sua fé será, aleluia, será o testemunho que você vai contar. Amém. Eu quero só que você saiba: só vive o milagre quem não para no caminho. Eu sei que você não gosta de fazer isso, não tem problema, vou pedir igual. Escolhe alguém bonito perto de você. Se não tiver, não tem problema, olha pra frente, não dá nada não. E diz pra ele: ei, desanima não. Deus é contigo. Tudo o que Ele prometeu vai acontecer. Eu vou fazer. Ei, bebê, ei, olha pra mim. Não desanima não. Tudo aquilo que Ele te prometeu vai acontecer. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que te prometeu. Você não foi esquecido, você é filho dele. Se tentarem fazer você parar, se tentarem fazer você desanimar, desistir, lembre-se: maior é o que está contigo do que aquele que está no mundo, é muito maior. Amém. Diga para você: não desanima, filho. Ô Davinho, não desanima não. Dá vontade às vezes, não desanima não. Porque te abates, ó minha alma. Porque te preocupas dentro de mim. Eu ainda o louvarei. Jesus, renova a esperança do teu filho que está assistindo essa mensagem agora. Agora, Jesus, como um bálsamo, cura corações desfalecidos que pararam de crer, que não conseguem mais ver um horizonte azul. Jesus, entra com a providência agora. Traz relampejos do milagre que está chegando. Faz o teu filho compreender que o Senhor ainda não, e o Senhor nunca irá esquecer, que o Senhor é fiel para cumprir, mas o tempo certo está chegando. Deus, em nome de Jesus, nós oramos por milagres que foram, desanimados, desestimulados. Jesus, vai acontecer. Filhos irão nascer, casamentos irão acontecer, doenças serão aniquiladas, depressões, ansiedades, angústias serão apagadas, em nome